Bom dia, queridos. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo de volta ao nosso devocional. Deus te abençoe. Deus abençoe o teu dia, o nosso dia. Amém? Que a paz do Senhor Jesus esteja preenchendo a tua mente, o teu coração e que você esteja sendo guiado por Deus, que teu coração esteja amando o Senhor cada vez mais. Amém? Que o Senhor esteja também assim dentro da tua casa, do teu lar, trazendo a sua paz através dos seus ensinamentos, através do seu governo, através de tudo que Jesus Cristo tem ensinado. Amém, amados? Vamos para o nosso devocional de hoje, continuando aqui no texto de Mateus e no Sermão do Monte. Amém? Hoje nós estamos concluindo aquela parte em que Jesus está tratando da ansiedade. E falamos antes de ontem, né, quando Jesus disse para nós não acumularmos tesouros, né, nesta vida, mas no céu. Falamos ontem que Jesus quer que nós tenhamos olhos bons, né, olhos de filhos de Deus nesta vida, para que a gente possa olhar as coisas desta vida com a perspectiva de Deus, né? E hoje nós chegamos à conclusão dessa questão da ansiedade. E nós vamos ler aqui a partir do versículo 25, um texto maravilhoso, irmãos, um texto completo, um texto que ele por si só, ele já nos diz muita coisa a respeito das preocupações da nossa vida, a respeito das nossas atitudes, da nossa fé, da nossa confiança em Deus, para suprir as nossas necessidades, né? Então vamos ler aqui a partir do versículo 25 de Mateus capítulo 6. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Meu irmão, a gente enxerga aqui exatamente, né, como se nós estivéssemos vendo agora o mundo e a sua correria, né? Essas três perguntas aqui parece que impulsionam as pessoas quando amanhece o dia, né, a fazer seus planos, a entrar na roda da vida. Essas três perguntas: o que comeremos, o que beberemos, com que nos vestiremos, ela incomoda, né? Ela traz essas preocupações das quais Jesus está falando para seus discípulos. Olha, não faz sentido vocês viverem desse modo. Vocês que estão dentro do reino de Deus
Não faz sentido que vocês desconfiem que Deus não possa cuidar destas necessidades. Fica muito claro no texto o motivo porque nós podemos descansar em Deus, de que nós não seremos abandonados, que nós dependemos unicamente do nosso esforço para sobreviver nesse mundo. E que motivo é esse? Deus nos dá valor. Deus nos dá valor. O Senhor aqui diz que Deus está cuidando das aves, que Deus está vestindo os lírios do campo. E aí ele diz: vocês não valem muito mais do que as aves? Essa pergunta ela é muito interessante, porque ela traz aí um questionamento se nós temos esse pensamento, se nós damos valor à nossa vida mais do que as aves, porque para Deus isto está claro. Foi Deus que criou todas as coisas, as aves, os lírios, e Ele está cuidando de todo o seu reino, de tudo que Ele criou. Mas Jesus está deixando claro aqui, vocês têm valor. É claro que, irmãos, nesse mundo as coisas estão muito investidas, né? Gasta-se mais dinheiro para alimentar os animais, um animal doméstico, de estimação, do que as crianças. Hoje dá-se mais valor à vida dos animais, das plantas, do que do ser humano. E isso está em debate. Não é mais fácil se proteger a vida de um animal do que do próprio ser humano. Mas o Deus Criador está dizendo, vocês têm valor. O Pai está olhando e conhece a necessidade de vocês. Então, isso tira a ansiedade, porque nós temos um Deus no céu, que está, além de observando a criação, a sua criação, está observando aqueles que ele criou de forma primorosa, né? Ele criou de forma especial, que é o ser humano. Então, Jesus está dizendo, vocês têm valor para mim, vocês têm valor para o Pai. Não se preocupem, não fiquem ansiosos com esses detalhes da vida. Claro, a gente sempre precisa dizer que o Senhor não está dizendo que nós não vamos trabalhar, que nós vamos ficar esperando as coisas, como se diz, caírem do céu. Não é isso que Ele está dizendo. Ele está dizendo que a nossa prioridade precisa ser o reino de Deus e a sua justiça. Muitas das vezes as pessoas não dedicam a sua vida para Deus, não descansam o seu coração porque elas dizem não ter tempo. Elas vivem atarefadas, preocupadas com o seu ganha-pão, como se Deus não fosse capaz ou não estivesse à disposição para ouvir as suas orações, para abençoar os seus empreendimentos, como nós temos falado. Mas isto não é verdade. Jesus vem falando desde sempre aqui nesse texto sobre o reino de Deus. E Ele quer que os seus discípulos ponham em primeiro lugar este reino. Irmãos, é um reino de justiça. A justiça de Deus. E se você está dentro desse reino, são as regras de Deus que está funcionando. E aí Jesus está dizendo, você não é capaz de acreditar que este rei, que este Deus que reina neste reino, você não é capaz de acreditar que Ele cuida dos seus servos, que Ele cuida dos seus súditos, que ninguém vai passar fome no seu reino, que ninguém vai ser injustiçado no seu reino. Olha como Ele cuida de todas as coisas. Irmãos, nós precisamos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. E quando a gente faz isso, aquelas preocupações com o dia de amanhã, elas desaparecem. Né? Aquelas preocupações com aquilo que pode vir a acontecer
conosco no futuro, elas desaparecem, porque nós temos um relacionamento com Deus. Nós estamos aprendendo e vivenciando a cada dia quem é este Deus, como Ele age, como Ele opera, como Ele responde às nossas orações. A gente começa a se ocupar com os negócios de Deus, e Deus é fiel, Deus é maravilhoso, e nós percebemos que tudo que nos diz respeito, o Senhor também começa a agir a nosso favor, não é? Então, o Senhor é completo, e Ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Por quem? Por Deus. Às vezes as pessoas usam mal isso aqui, né, como uma espécie de promessa para a prosperidade de todo mundo, né? Todo mundo vai ser rico, mas nós já vimos aqui, Jesus já estava falando antes, Ele não está falando de riqueza, Ele está falando de nos suprir, de não deixar nos faltar nada. O Senhor nunca promete a riqueza. Algumas vezes Ele fez isso, como fez no caso de Salomão. Por quê? Porque Salomão, ele pôde se vestir, né, de forma magnífica. Ele teve riqueza, ele teve tudo. Porque um dia Deus perguntou para ele: o que você quer de mim? Ele pediu sabedoria. O Senhor disse: olha, como você pediu sabedoria, não pediu riquezas, não pediu a morte dos seus inimigos, eu vou dar sabedoria, e com ela vão vir as riquezas. Então Salomão buscou algo do reino de Deus. Senhor, eu quero capacidade para governar o teu povo. E todas as outras coisas foram acrescentadas. Vamos buscar o Senhor. Vamos orar todos os dias pelas coisas de Deus. Vamos orar pela salvação das pessoas. Vamos pedir que nossa família seja salva. Vamos pedir que a nossa vida cause impacto na vida de outras pessoas. Vamos buscar compreender como Deus está agindo no nosso dia. E o seu trabalho e as suas necessidades, elas vão sendo supridas. O Senhor vai abrindo as portas e nada vai faltar. Amém? Que o Senhor nos ajude, porque o Senhor Jesus, Ele está, como eu disse, Ele está edificando, educando os seus discípulos para viver neste reino. Vamos orar, queridos, e vamos agradecer ao Senhor. Ele nos dá valor, às vezes muito mais, às vezes não, muito mais do que nós damos valor a nós mesmos. Ele sabe qual é a diferença entre uma ave e um ser humano, mesmo que o mundo não saiba diferenciar isso. Deus te ama, Deus me ama, Deus nos ama, e Ele está empenhado em nos abençoar. Somente nós podemos fugir dessa bênção, que a gente não faça essa loucura de fugir da bênção de Deus que está nos perseguindo, para querer nos alcançar e mudar a nossa vida e nos colocar dentro deste reino, em relacionamento com este rei maravilhoso. Jesus veio chamar, Jesus veio convidar quem quer estar dentro desse reino. Agora tira as preocupações, coloca as coisas deste mundo no seu devido lugar e abra o seu coração e diga: Deus, eu estou aqui, eu quero te conhecer como meu rei, meu supridor, aquele que cuida de mim. O amanhã trará seus cuidados, mas o meu Deus está aqui hoje, ouvindo a minha necessidade e suprindo tudo que Ele quer me dar, que Ele sabe que eu preciso. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, dá-nos um coração que prioriza o teu reino. Tira as preocupações, Senhor, de nós, o que comeremos, o que beberemos, ou seja, com a sobrevivência. Uma vez, Senhor Deus, que nós estamos acolhidos por Ti, uma vez que em Jesus Cristo nós podemos ter a certeza que há um Rei sobre a nossa vida.
e que nós não somos apenas mais um, mas o Senhor conhece cada um de nós e sabe que cada um precisa. Oh Deus, o Senhor também está cuidando da justiça, daquilo que é certo, que é bom a nosso favor. Pai, então nos ajuda a termos um coração calmo, sereno e disposto, meu Pai, a colocar como prioridade o que o Senhor tem falado conosco. A vida que nós temos que viver como teus discípulos nessa terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor seja com você, querido. Continue em oração pela nossa nação. Vou sempre estar pedindo aqui. Continue em oração pela sua igreja, pelo seu pastor, pelos irmãos, por aqueles que estão espalhados nesse período, para que eles não se dispersem, mas estejam juntos e nós possamos fortalecer a nossa fé e o reino de Deus também ganhar, mesmo apesar de toda essa luta, em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser.